Daniel, capítulo 7, verso 11. Nós vimos na última aula a respeito dos livros aí, e depois, quando chegar em Apocalipse, a gente vai falar um pouco desses livros mais. Mas no verso 11, Daniel estive olhando, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi um animal que foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo lago. Né? Vamos ler lá em Apocalipse 19, Apocalipse 19, verso 20. A palavra do Senhor ali vai falar sobre a questão do anticristo. Esse animal que Daniel viu já estava lá, é o anticristo. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que depois nós vamos ver, quando a trombeta tocar e a igreja for arrebatada, o anticristo já tem que estar pronto, não é que vai nascer. Então, durante toda a história, sempre teve um personagem que poderia ter sido o anticristo. É como se tivesse alguém stand-by lá, e quando a igreja for arrebatada, ele, né? Quando aconteceu de Judas trair Jesus na ceia, Judas foi, e aí no finalzinho da ceia, ele vai falar assim, né? E o diabo se apossou de Judas. Naquele momento antes de Jesus abençoar o pão, antes dele abençoar todos os discípulos ali, Judas levantou e foi vender lá o Senhor Jesus. Mas no verso 19, no capítulo 19, verso 20, diz assim: Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, a besta, depois a gente vai ver, ela sempre seduz as pessoas. É tão complicado nos nossos períodos, no nosso tempo, em que muitas pessoas são influenciadas assim, a gente vê essa questão da mídia, eu nunca imaginei que fosse assim, né? Na minha conversão. Então, eu vejo hoje a questão da mídia, as pessoas são seduzidas por pessoas que, né, seja coach, influência aí, qualquer pessoa que começa a falar alguma coisa e fala, nossa, olha só isso aqui, e carrega milhares e milhares de pessoas, né, seduzindo, e depois, se fizer um sinal, então, aí já era. Além disso aí, o capítulo 20, verso 10 de Apocalipse, o verso 10, só virando a página aí, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Além hoje, Satanás não está no lago de fogo e enxofre. Depois nós vamos ver isso aí, que o inferno ele tem uma hierarquia, e abaixo dele tem o lago de fogo e enxofre. Então, Satanás hoje está rodeando a terra aí, como diz lá em Jó. Se você pegar Jó, vamos lá em Jó, capítulo 1 de Jó, vai falar exatamente isso, né? Hoje, infelizmente, o diabo está aí rodando a terra, como a gente viu aí, né? O Jó capítulo 1, verso 6, quando Deus pergunta para Satanás, né? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Né? Infelizmente, a terra ainda é o jardim de Satanás.
O Romanos, capítulo 6, 23, e é exatamente essa morte que Satanás enganou a Eva e depois Adão comeu do fruto proibido. Ele diz assim, porque o salário do pecado, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do nosso pecado é a morte espiritual. A morte física, ela vem pelo fato do pecado também, do nosso envelhecimento. Mas esse é o pagamento pelas nossas falhas. Voltando ainda em Daniel, vamos lá, o verso 13, ele diz assim, ó, eu estava olhando nas minhas visões ainda, na visão do sonho de Daniel, eis que vinha como nas nuvens, né, do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Mateus capítulo 26, verso 68, Mateus 26, Mateus 26, verso 68, ele vai dizer, 26, opa, 66, 66, 68, Mateus 26, 68, profetiza ao Cristo, quem lhes bateu aí? Ele começa a falar sobre a crucificação de Jesus, e aí esse ancião de dias, e aí o verso 64, ele diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, né, quando Pilatos vai falar para ele, aí você é o filho de Deus? O sumo sacerdote pergunta, e o verso 64, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis, e aí, o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Né? Então, Jesus foi assunto, ressuscitou, e ele vai voltar e vai chegar no meio do céu. Em breve nós vamos ver, e todo olho verá a volta do Senhor Jesus. Ainda em Marcos 14, 62, Evangelho de Marcos 14, 62, ele vai falar exatamente isso. Marcos 14, verso 62. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Hoje, Jesus está sentado à destra do Pai, autoridade. Na linha sucessão, ele é que mais manda. Lógico, né? Sendo ele Deus. Então, assim, em breve, nós, eu e você, vamos ver Jesus voltando aí. E aí, ele vai continuando, verso 14, e foi-lhe dado domínio à glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas servissem. O seu domínio é domínio eterno. Daniel 7, versículo 14. E que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O reino de Deus nunca mais vai ter fim. E isso é tão tremendo, porque 1 Coríntios 15, 27, vamos lá em 1 Coríntios 15, 27, 1 Coríntios capítulo 15, verso 27, ele vai dizer assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Né? Então, ou seja, com exceção de Deus, lógico que subordinou a Jesus todas as coisas, sem exceção estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade sobre toda a criação, e aí inclui eu e você. Toda enfermidade, nós temos autoridade de repreender toda enfermidade na vida de qualquer pessoa, né? Qualquer coisa está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Precisamos tomar posse dessa verdade
e repreendei toda ação de Satanás na nossa vida, toda acusação, toda enfermidade, toda mentira, aquilo que Satanás fala no nosso ouvido, e às vezes a gente acredita. Efésios capítulo 1, verso 20. Abre sua Bíblia aí. Efésios 1, verso 20. Ele vai dizer assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. O Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Deus ressuscitou a Jesus e colocou ele num alto e sublime trono aí. Acima, ainda o verso 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir. Não só no presente certo, mas também no vindouro. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai colocar ali a hierarquia de Deus acima de todos os anjos, e a gente vai ver isso em Hebreus, acima de principados, que são querubins, potestades, que são os arcanjos caídos, principados, querubins caídos, potestade, arcanjos caídos, e os anjos, demônios, né? Os anjos caídos acabam mudando de nome, né? E aí ele mostra aqui o poder dele, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E aí, toda essa autoridade de Jesus, ele fala que deu para mim e para você, né? A, uma coisa importante aqui é que, às vezes, por que o diabo me tentou contra Deus? Se ele estava lá no céu e ele viu que ele era uma criatura inferior a Deus, mesmo assim ele se rebelou com Deus e ele fez ali um motim e tentou tomar o trono de Deus. Efésios capítulo 3, verso 10, ele vai dizer assim, Efésios 3, 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Guarda esse versículo aí, porque o que Satanás conhece de Cristo e de Deus é através da igreja, né? Ele nunca imaginou essa grandeza, esse poder. Ele não tinha esse entendimento até a igreja nascer, em Atos 1:8. A partir do surgimento da igreja, tudo que Satanás pode conhecer, né, de Deus está aqui, né, em Efésios capítulo 3, verso 10. Toda a autoridade, então, é dada para o Senhor. Apocalipse 1, verso 6. Pega a sua Bíblia aí. Apocalipse 1, verso 6. Ele vai dizer assim: e constituiu o reino e sacerdote para o seu Deus e Pai, e ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Deus nos constituiu reinos e sacerdotes para o Senhor Jesus. Os reinos de Deus, na verdade, somos nós. E essa autoridade a gente vai entender depois, quando a gente estiver estudando os galardões, é que você e eu somos um reino, né? E nesse reino nós somos reinos e sacerdotes, não o rei do reino, nós somos o reino, né? E isso é muito tremendo. E sacerdote deste reino, que somos nós diante do Senhor. Como diz o próprio Senhor Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas, vários reinos, né? Somos nós. Em Apocalipse a gente vai entender melhor essa situação. E ainda, né, Hebreus 12, 28, Hebreus capítulo 12, verso 28, ele vai nos informar, ó, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, o kadosh aí do Senhor, santo temor, né? Esse reino de Deus é um reino inabalável.
Não tem como, em nenhum momento, o diabo ou o pecado pegou Deus de surpresa. Falou, nossa, olha, o homem pecou, e agora? Nunca existiu isso, né? Deus, ele sempre soube o que haveria de acontecer por ele ser onisciente, onipresente, né? Deus tem vários atributos. Voltando para Daniel, Daniel verso 15, uma vez que a gente entende que o reino de Deus é eterno e é para sempre, e que já Satanás já está condenado, mas tudo que ele entende hoje da graça de Deus, acredito que ele não entenda a graça, mas o que ele entende de Deus é porque ele vê a igreja, a noiva de Jesus, agindo assim. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ou seja, vamos imaginar aqui, nós estamos falando na antiguidade, né? Antes de Jesus, né? Nós estamos falando aqui 700 anos antes de Cristo. Então, um pouco mais, né? É como se 500 anos antes de Cristo, Daniel, toda a percepção que ele tinha era aquilo que eles viam. Imagine só, né? Ele vê o futuro, ele deve ter visto mais coisas do futuro e numa maneira simbólica, né? Deus mostrou para Daniel de uma maneira que ele entendesse. Deus sempre vai mostrar de um jeito que a gente entendesse. Não tinha como mostrar muita coisa para Daniel, porque se ele mostrasse o futuro igual nós vimos hoje, seria, né? Imagine tudo aquilo que nós conhecemos hoje, que vemos hoje, toda essa tecnologia, né? Como é que Daniel ia escrever isso no livro dele? Não teria, né? Mas aí Deus coloca os animais, o governo, para mostrar que deveria de acontecer. Aí chegamos no verso 15, aí, né? O verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse, o anjo, né? Assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Daniel viu, não entendeu, lógico, nem eu e você iríamos entender. Ele perguntou: como é que vai acontecer? E o que é isso aí? Qual que é a verdade disso aí? E aí o anjo começa a explicar para Daniel aí o que haveria de acontecer, né? E aí uma coisa importante, quando nós chegamos a respeito da verdade aí, João 8, pega a sua Bíblia lá, João 8, e a primeira aula nossa aí, que eu explico a respeito do conhecimento, é exatamente isso. João capítulo 8, verso 32. Jesus chega para as pessoas e seus discípulos e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Muitas vezes nós somos escravos aí da mentira do diabo, escravo desse mundo, porque às vezes a gente acredita que tem essa necessidade de cumprir aquilo que o mundo nos ordena para cumprir. Mas quando nós conhecemos a verdade, todo esse sistema no mundo aqui, ele não tem poder sobre nós. E isso é muito importante, né? Esse mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, é uma mentira. O que é verdade é o reino de Deus, que muitas vezes nós não acessamos ele, né? Zacarias, capítulo 1, né? Ainda entre os profetas menores aí, Zacarias, capítulo 1, verso 9, ele vai dizer assim, ó: então perguntei, meu senhor, Zacarias teve uma visão e ele vai perguntar a mesma coisa: quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então, a visão de Zacarias sobre os cavalos e cavaleiros que vão aparecer em Apocalipse, e aí Zacarias não entendeu. E aí ele pergunta para o anjo, e o anjo respondeu. Sempre quando Deus nos mostra alguma coisa em sonho e visões,
Se a gente não entende, fala para Deus, porque se Deus mostrou, é porque Ele quer que eu e você saibamos, né? Ah, eu mostrei lá. Não existe mensagem errada para Deus, né? Não é como eu e você às vezes, desculpa aí, enviei uma mensagem errada. Não, não existe mensagem errada de Deus para mim ou para você. E aí, quando a gente não entende, fala, Deus, não entendi. Qual que é a sua verdade aqui, a sua interpretação? O verso 19 ainda de Zacarias 1, perguntei ainda de novo, perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, Israel e a Jerusalém. Toda vez que fala chifre, lembra lá, é questão de poder e autoridade. Toda vez que a palavra de Deus aparece os chifres aí, é questão do poder e da autoridade. E esse, né, esse poder e a glória de Deus aí, né, de tudo aquilo que Daniel viu, mas não conseguiu interpretar, né? A verdade nada mais é sobre o leão de Judá. Apocalipse, capítulo 5, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, o verso 5, 5, ele diz assim, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A respeito da vitória do Senhor sobre as armadilhas de Satanás aí. Apocalipse 7, verso 13, também ele vai dizer, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, este que se veste de vestiduras brancas, quem são e da onde vêm? E respondi, meu Senhor, tu sabes. Eles então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que nos purifica, o que nos santifica é a graça de Jesus, o sangue de Cristo. Aí, continuando aí, o verso 17 aí, esses grandes animais, que são 4, são os 4 reis que levantaram da terra. Então, nós vimos aí 4 reis que se levantarão. Cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, e aí os pés de ferro e barro, a visão de Daniel, capítulo 2. Cabeça de ouro, Nabucodonosor, peito de prata, e aí o reino dividido entre Medo e Persas, aí eu tenho Dario, e aí o ventre, Alexandre o Grande, e o Império Romano, o último aí. As pernas longas indicam que não tem prazo para terminar. Hoje ainda a gente está aí caminhando para os pés da estátua de Nabucodonosor. Um pouco de ferro e um pé de barro, mas um pouco de ferro ali para mostrar que existe uma certa força. Então, nós temos aí, pela ONU, 193 países que a ONU fala. E desses 193 países, nós temos 5 que são do Conselho Permanente, né? Países que, na verdade, direcionam o nosso mundo aí. Tem esses 10 aí, vamos dizer, que é os países mais ricos do mundo, né? E agora a gente tem uma acomodação, né, do G7 lá, que eram os 7 países mais ricos, e aí não entrava, que eram países capitalistas. Agora entra aí a China, nesses países, entra a Rússia. Então, assim, a gente vê que há uma acomodação nos 10 dedinhos lá da estátua de Nabucodonosor. E eles se misturam. Há um pouco de força em cada um e a fragilidade do barro aí, que a qualquer momento esses países podem cair aí, perder o poder. E aí ele continua, né? O verso... E aí, são 4 reis que se levantarão na terra. O verso 18.
né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Eu e você vamos receber esse reino do Senhor. Isaías, vamos lá para Isaías, Isaías 60, Isaías 60, o verso 12 e 14, Isaías 60, verso 12. Porque a nação e o reino não te servirem, perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá a ti o cipreste e o olimeiro, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, pois todos que desdenharam chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Né? Todos aqueles que tomaram Israel, ofenderam Israel, vão, né? Na glória de Jesus, Israel vai ser restaurada. Não esse Israel que nós conhecemos, mas uma nova Jerusalém que aparece em Apocalipse. Depois nós vamos ver isso aí. É totalmente transformado. Não tem a ver com um governo religioso, mas tem a ver com um governo espiritual. Isso é muito importante. Não é a nação de Israel, mas Israel transformado em Israel lá de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Um Israel sonhado por Deus. Deus nunca muda o plano dele. Né? O nosso pecado dá uma pausa na bênção de Deus. Mas você e eu, ninguém perde aquilo que Deus tem para nós. A gente interrompe às vezes pelo nosso erro, pelo nosso pecado, mas Deus, ele vem e ele, em dado momento, ele vai transformar a minha vida e a sua de novo para aquilo que ele quer. Apocalipse, capítulo 2, deixa eu correr aqui. Apocalipse, capítulo 2, o verso 26. E aí ele diz assim: ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquilo que Isaías estava falando, eu e você vamos governar com Jesus, com toda autoridade. E com cetro de ferro, né? Ou seja, o cetro é a autoridade máxima de um rei. Ele tinha um cetro, e aí batia o cetro e já era. E regerá e reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Aí uma alusão à estátua de Nabucodonosor. Né? O cetro de Deus tem poder para destruir qualquer rei, senhor desse século, deste mundo aqui que nós conhecemos. Apocalipse ainda, capítulo 20, o verso 4 de Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos. Lembra que nós falamos lá? Vi também tronos, e neles sentaram aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fonte da mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí vai falar sobre o milênio, e depois do milênio, aí a eternidade. Uma coisa importante, depois nós vamos ver bem isso aí, depois a festa, né, as bodas do Cordeiro, todos que morreram até Jesus não são a igreja, mesmo sendo Abraão, Moisés, Noé, Davi, eles são os convidados da festa. Eu e você somos a noiva de Cristo. E aí vai ter aqueles que são convidados de última hora. O direito de viver com Cristo como marido
como esposa de Cristo, na verdade, é eu e você, a igreja. Amém? Amanhã a gente chega no verso 19 aí. Eu tenho bastante coisa para a gente ver. Eu sei que às vezes não dá para anotar tudo, mas você dá uma lida aí na apostila. Ó Pai, quero agradecer por essa manhã tão abençoada que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para viver nada menos que tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe os teus filhos e a disposição deles de conhecer mais a tua verdade, ó Pai. É que eu lhe peço todos nós, no nome de Jesus. Amém.